momento construído pela nossa divisão de pesquisa, pelos nossos pesquisadores da Escola de Saúde Pública, momento de troca, café consciência, né? No fim da tarde, de um dia, né? Muitas vezes bastante atribulados, mas a gente poder sentar e poder compartilhar conhecimento. Então, esse é um dos grandes objetivos da Escola de Saúde Pública, proporcionar esses momentos de troca, de compartilhar conhecimento, sempre com o olhar do desenvolvimento de todos nós, né, profissionais da saúde. E para compreender um pouco, né, esse nosso cenário que estamos vivenciando há mais de um ano, né, que é o tema que vai ser discutido hoje. Sempre o grupo de pesquisadores da divisão de pesquisa traz temas para o debate, no sentido da gente também se manter atualizado, e é um evento que tem preocupado e está preocupando o mundo como um todo. Então, ficamos felizes, né, quando foi proposto isso, este tema, e que temos hoje o prazer de ter, então, o professor Luciano Zanzo, que depois eu vou deixar para a nossa coordenadora do evento e que vai fazer, então, essa interlocução, né, com o nosso palestrante convidado, Luciano, que vai falar sobre a Rússia versus Ucrânia, repercussões da guerra. Então, é um tema altamente estratégico e atual que preocupa o mundo como um todo. Passo, então, de preferência, passo, então, de imediato a palavra para Cláudia Cruz, que vai coordenar, então, esta atividade. Cláudia é servidora da Escola de Saúde Pública, doutora na área das ciências sociais e com especialização, né, o foco e a especialização é o fenômeno do suicídio, né? A área de abrangência de conhecimentos da Cláudia, e é uma referência da nossa escola dentro do tema suicídio. E a Cláudia, então, compõe a nossa equipe de pesquisadores na divisão de pesquisa e também na nossa residência integrada em saúde. Então, que todos vocês se beneficiem nesta oportunidade, com essa troca, né, com esse conhecimento que vai ser agregado, e a gente já agradece muito ao doutor Luciano e passo para a Cláudia, então, apresentá-lo e dar início à atividade programada. Um bom aproveitamento a todos. Obrigada, Terezinha. Obrigada por estar conosco aqui prestigiando o evento. Então, eu tenho a honra de receber, nesse momento, o professor Luciano Zasso. Ele esteve conosco no ano passado, em abril, trazendo uma leitura da questão geopolítica e desencadeou o conflito, né? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Foi uma aula belíssima, né? Ficamos encantados assim com a clareza, com a maneira que tu expuseste para nós, né? Então, foi unânime entre nós, colegas da escola, poder te ter conosco novamente, para poder pensar também os efeitos dessa guerra que já dura mais de um ano. Então, apresento o professor Luciano Zasso. Ele possui graduação em Geografia, bacharelado e licenciatura pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Possui mestrado pela URGS em Geociências, com ênfase em Geologia Marinha, e atualmente ele é professor e coordenador da Geografia da PUC-RS. Então, é um prazer tê-lo conosco, e eu já passo a palavra, então. Recebo também com muito carinho todos os residentes que estão aqui conosco, os colegas, que ao longo da apresentação podem já colocar questões, que eu imagino que esse tema vai suscitar muitas questões pelo impacto que isso tem na saúde de uma guerra no mundo todo. E eu vou ficar atenta, né, no chat, cuidando das perguntas, para que no finalzinho, nos últimos minutinhos, a gente possa ter um debate também. Então, boa noite, professor Luciano. Tá certo, Márcia, muito obrigado pelas palavras introdutórias, Terezinha também. Essa acolhida já inicial de vocês é muito confortante, e gostaria também já de dizer que é uma grande satisfação, né? Muito me honrou esse novo convite para falar mais um pouquinho, né, sobre essa situação bastante desagradável, né? Uma situação que envolve o mundo todo, desse conflito, que na verdade eu estou ainda sublinhando não como conflito, nem como guerra, mas sim como invasão, né, da Ucrânia pelos russos, né, pela Rússia. Então, gostaria de saudar essa estimada plateia, ou por que não dizer telespectadores, né, meus colegas também de pesquisa, porque eu também sou pesquisador, aí da Escola de Saúde Pública, né? Então, pessoal, realmente eu estou aqui bastante alegre com o convite, com essa fala para vocês, e estou sorrindo, mas o tema realmente ele nos traz bastante desgosto, bastante desagrado. Ele é uma situação de conflito armada, que perdura já há muito mais tempo do que o esperado, né? Já se vão aí quase 14 meses de conflitos, bem dizer, fechou agora 14 meses de conflito, e esse conflito ele vem ganhando a cada dia que passa uma dimensão maior, né? Então, apesar de que os tiros e a destruição, enfim, os bombardeios na Ucrânia, no território ucraniano tenham diminuído, né, um pouco nesses últimos meses, a repercussão e o possível impacto internacional ele aumenta cada vez mais, né? Então, estamos aí diante de um jogo de forças, né, onde o tabuleiro, infelizmente, né, o orbe mundial. Então, a gente vem a cada semana que passa tomando, né, conhecimento de novos rumores, boatos, alguns, outros nem tanto, inclusive com a participação agora mais intensa do Brasil, né, do Brasil nesse cenário. Então, isso, por vezes, também nos preocupa. Há toda uma questão do cenário bélico também, que está por trás, né, de toda essa cena conflituosa. Há uma série de reorganizações no tabuleiro geopolítico europeu também. Então, são um conjunto de reorganizações que também acabam nos preocupando, né, porque há nessa reorganização cada vez mais uma tendência de aumento no conflito, né? Eu vou pedir, Cláudia, que tu, não sei se eu estou liberado aqui já para fazer para compartilhar alguns slides que eu preparei. Tá tudo certo, ele vai compartilhar agora. Eu estou aqui com o Thales, qualquer problema técnico a gente... Mas eu acho que tu consegue. Tá, deixa eu tentar aqui. Vamos só testar. Olha, por enquanto está me aparecendo como somente os organizadores, como autorizados a compartilhar. Eu estou desautorizado. Está aqui comigo, vamos ver se a gente já altera isso. Agora sim, agora deu. Perfeito. Já deu agora deu. Vamos lá. Então a gente... Deixa eu puxar aqui. Estão conseguindo visualizar ou ainda não? Sim.
Estão conseguindo visualizar? Tranquilos? Sim, Luciano. Tá. Sim. Ótimo, perfeito. Então, vocês me enxergam também, que eu perdi as câmeras de vocês. Por mim não tem problema, mas eu gostaria que, de repente, ficasse uma janelinha para vocês me enxergarem. Enxergam ou não? Nós conseguimos te enxergar. Tá, então tá bom. Sim, enxergamos. Depois a gente volta a se encontrar aqui, pelo menos da minha parte. Bom, pessoal, a gente fez, como bem lembrado, né, pela Cláudia, uma palestra, né, trocamos uma série de ideias com relação, né, àquele primeiro momento da invasão, né, da Ucrânia pelos russos em abril do ano passado. Né, fechou agora há poucas semanas, um ano. E a gente tinha um cenário um pouco diferente do que a gente tem hoje, né, e principalmente no que diz respeito às repercussões, né, as consequências e toda essa nova logística, né, militar e, por que não se dizer também, no cenário migratório e, portanto, de composição étnica, principalmente na Europa, nos dias de hoje. Então, o que a gente conversou no ano passado, né, a gente vai acabar lembrando alguma das partes ali que são importantes para a gente compreender o que está acontecendo hoje, mas a conversa hoje, a nossa troca de ideias vai ser um pouquinho diferente. Tá? A abordagem vai ser mais o que está por trás do conflito, quais são as consequências dessa invasão hoje, né? E também o que se reflete ao redor do planeta e o que está respingando no Brasil, certo? E vocês agora estão conseguindo aí visualizar esse primeiro slide, tá? Onde eu coloquei aí o título, né? E o subtítulo ali como realmente destacando a questão da invasão, né? E não uma guerra, e não um conflito meramente entre Rússia e Ucrânia, mas sim uma invasão, né? Por parte dos russos. E essa figura que eu coloco de entrada é uma figura que nos chama bastante atenção e ela tem um porquê. Não foi por acaso que eu escolhi a foto desta senhora, né, num cenário, obviamente, de guerra, um cenário de destruição, e essa senhora, né, com uma aparência, né, de bastante cansaço, tentando aí atravessar uma rua com uma sacola nas mãos. Né? Então, isso aí, ao longo da apresentação, a gente vai acabar percebendo, né, o que essa imagem nos quer transmitir. Ela é nitidamente um dos grandes reflexos dessa invasão, uma das grandes consequências que a gente está tendo, que diz respeito justamente à composição da população ucraniana um ano pós-invasão. Né? E também vai diretamente ao encontro dessa questão toda, né, de saúde, né, da saúde pública, de como a Ucrânia hoje convive com, né, todas essas mazelas aí, que são esses desdobramentos negativos sobre a população ucraniana. Aqui eu botei para a gente relembrar um pouquinho do mapa ucraniano, né, do mapa da Ucrânia, com os seus países vizinhos, que também, do ponto de vista geopolítico, remontam a um cenário bem importante, né, porque aqui a gente tem todo um encaixar de peças que ocorreu depois, né, da queda do Muro de Berlim e, portanto, depois daquele momento longo de Guerra Fria que a gente teve, onde a antiga União Soviética e os Estados Unidos dominavam um cenário bipolar, onde o poder era dividido em praticamente dois únicos polos. Né? Então, aqui a gente tem, nos países que a gente está vendo na fronteira, países que, né, até então eram partes, né, de um mundo dividido. E principalmente esses países que a gente está enxergando aqui, como Bielorrússia, Polônia, né, Hungria, um pedaço ali do que era a antiga Tchecoslováquia, a Romênia, né, eram países que acabavam se encaixando do lado soviético. Né? A Ucrânia, na verdade, a gente não pode esquecer que ela era uma república da União Soviética, né? Bem como a vizinha que a gente está enxergando ali, a Bielorrússia, né? Que está ali como Belarus. Então, a Moldova, a mesma coisa, que está aqui um pouquinho mais para o sul. Então, elas eram
repúblicas, como se fossem grandes estados, né, com algum grau de autonomia dentro da grande federação soviética, da União Soviética. E, claro, a partir de 1991 até 93, essas antigas repúblicas foram se tornando países, né? E países dentro de um tratado que era chamado Tratado de Varsóvia e que depois se configurou como SEI, né? Que era a Confederação dos Estados Independentes da União Soviética, certo? Então esse é o contexto geopolítico antigo. Hoje, então, claro, desde 93, já como países, territórios independentes, até então, né? E que, claro, conforme a gente já destacou naquele encontro do ano passado, a Ucrânia, ela sempre teve alguns elementos, algumas características que fizeram dela talvez o território mais disputado, o território mais beneficiado em termos de recursos naturais, de recursos humanos, né? Então, ela sempre foi vista como os ovos de ouro, ou a coroa, vamos dizer assim, né, da rainha. E, né, por essas e por outras que se tornou, então, foi colocada aí na mira dos russos, isso se tornou palco desta cruel invasão. Aqui eu botei destacando em vermelho, só para a gente situar hoje, os pontos onde, né, o epicentro das batalhas dessas últimas semanas. Então, elas permanecem muito mais intensas no lado leste, né, que é o lado já próximo, logicamente, à fronteira com a Rússia, e também a gente agora, nessas últimas 2 semanas, principalmente eu estava escutando ontem, que teve uma batalha bastante cruel aqui, novamente, na cidade de Kherson, que estava aí desfrutando de uma paz há mais ou menos uns 3 meses. E a partir do início da semana, já se notificaram alguns bombardeios, enfim, né, com destruição bastante significativa novamente na cidade de Kherson, que é uma cidade portuária, né, na beira desse estuário aí do rio Dnieper, que é uma importante elo de ligação, né, do país norte-sul, e que também é o acesso, um dos principais acessos ao Mar Negro, né, essa importante porção d'água aí que, de certa forma, unifica Europa, Ásia, Mar Mediterrâneo, Atlântico, enfim, com todo esse interior, né, dos países da Europa Oriental, do leste europeu e também da Rússia. Então, o Mar Negro ele é uma peça geopolítica extremamente importante, né, no entendimento dessa disputa geopolítica. Esse mapa eu já apresentei também, pessoal, no ano passado, só que entendi que ele seria importante hoje porque ele nos traz aqui essa composição étnico-linguística da Ucrânia. E isso também é um dos vieses, né, que acabou justificando, de certa forma, por parte dos russos, né, essa invasão. Então, resumindo aqui, para a gente não se alongar muito nesse slide, a gente tem nessa parte vermelha e rosa, tá, daqui em direção ao lado esquerdo da tela, portanto, em direção ao oeste, as regiões onde a etnia ucraniana domina, né, e a própria língua ucraniana domina, né. Na verdade, russos e ucranianos fazem parte de uma mesma raiz étnica, que é a raiz eslava, né. E dentro do grupo dos eslavos, a gente tem uma subdivisão que vai, então, colocar de um lado os russos e do outro lado os eslavos ucranianos, né? E, portanto, nessa parte amarela aqui, tracejada em marrom, nessa parte mais clara, e essa parte mais amarela mais ao sul, a gente tem uma predominância de língua russa e também de etnia mais eslava russa, né? Então, a gente tem uma segmentação importante dentro do território que, né, diz respeito ao idioma e à origem étnica. Mas cabe-se dizer que boa parte dos, né, ditos russos do ponto de vista étnico, né, e que também, de certa forma, também falam o idioma russo,
eles não enxergam com bons olhos, obviamente, a invasão, né? E eles, segundo pesquisas que foram aventadas, não todos, mas boa parte dessas populações aqui que eu estou sinalizando são contra a invasão e escolheriam nitidamente permanecer né, fazendo parte da nação ucraniana e, portanto, dentro do território ucraniano. Então, essa justificativa, por partes, já cai por terra. Né? Por parte, ela já cai, em parte, melhor dizendo, ela já cai por terra. Né? Tem alguns redutos aqui no extremo leste que ainda, né, permanecem convictos na invasão e do lado dos russos, mas é uma minoria. Qualquer coisa que vocês necessitarem, por favor, pessoal, me chamem, tá? Me interrompam, não tem problema nenhum, certo? Bom, aqui eu coloquei algumas questões também para a gente lembrar sobre o território ucraniano, né? Então, aquelas questões de quase todo o território ucraniano é plano. Aqui na imagem de satélite eu acho que fica melhor para a gente visualizar, né? Aqui tem uma imagem de satélite que pega a Rússia, onde eu estou mostrando aqui no cursor, a Ucrânia, bem no centro da imagem, a Europa Ocidental, uma parte dela, né? Os territórios aqui do leste europeu, ok? O Mar Negro, em evidência, a conexão aqui com o Mar Mediterrâneo, né? Enfim. Então, aqui dá para a gente ver bem nessas cores aqui que a imagem de satélite nos mostra que o território da Ucrânia, diferente dos seus vizinhos, ele é o mais plano de todos, né? Então, um território plano, um lugar onde a gente tem, né, poucos acidentes de relevo, é sempre um território interessante de se povoar e de se transitar, né? Essas setas que a gente está vendo aqui, elas configuram exatamente o principal corredor de deslocamento, seja de pessoas, de alimentos, né? Próprios corredores de gasodutos, oleodutos, né, de mercadorias, enfim, que já milenarmente, né, são usados como elo de conexão, de ligação entre Europa Ocidental, né, leste europeu e Ásia, certo? Então, ele já se configura há milênios como o principal corredor, porque ele funciona e funcionava no passado como um corredor onde se podia transitar terrestremente, né, sem precisar de embarcações, né, nem de veículos mais modernos. Então, se podia, né, ir a pé, ir a cavalo, tração animal, enfim. Né, e hoje em dia ele continua sendo extremamente importante. Esse corredor plano, né, e toda essa extensão que pega a maior parte do território ucraniano, ele também é muito rico em recursos naturais, como a gente acabou de comentar. Né? Ele é uma pradaria, ele é um campo extremamente fértil, aí fica um dos solos mais férteis do mundo, que é o Chernozion, e é aquele famoso, né, tudo que se planta praticamente, né, aí dá. Né? Tudo que é produto agrícola de clima temperado, na Ucrânia encontra terreno muito fértil para, né, se termos aí excelentes colheitas, arroz, trigo principalmente, né, cevada, beterraba, enfim, milho, uma série de outros produtos agrícolas. Também ele é um território muito beneficiado por hidrovias, como eu falei anteriormente, também tem o rio Dnipro, que corta o território de leste, de norte a sul, também tem alguns outros cursos d'água que levam mais para o interior e se conectam ao Mar Negro. Né? O subsolo da Ucrânia, ele acabou por ser uma região onde se há um encurtamento nas distâncias, ele também é utilizado para que a Rússia envie gás natural, principalmente, e petróleo para os territórios europeus do Ocidente. Então, também tem mais esse ingrediente como destaque. É uma área importante, né, como eu falei, geopoliticamente, já há milênios, e um ponto que muitas vezes é esquecido, a Ucrânia é um dos maiores países da Europa. A Ucrânia tem mais de 40 milhões de pessoas, quer dizer, importante isso também, né, pessoal? Tinha 40 milhões de pessoas. Hoje, já se estima que 1/4 dessa população tenha ido embora. Né? E desses grupos étnicos, aliás, melhor dizendo, desses grupos etários, né, que foram embora, a gente vai ver que a gente tem uma perda importante, né, de uma parcela
muito significativa da população. E os que ficaram também, né? Depois a gente vai ver que traz um problema a mais para o país, para essa reconstrução, ou pelo menos para tentar, né, em meio ainda ao conflito, se minimamente se reorganizar. Então, essa é uma recuperação, né, para a gente dar uma recuperada nessas questões que estão também por trás, né, no que diz respeito à população e ao território, essa configuração territorial e também com relação aos vizinhos. Algumas questões que eu elenco aqui para a gente refletir ao longo da apresentação, depois, se der tempo, a gente retoma, né, elas. E, então, assim, ó, uma delas é uma potência nuclear, né, que é o caso da Rússia. Não são tantas no mundo, né, mas é, evidentemente, o caso russo, né? Então, uma potência nuclear pode anexar um território de um país impunemente, né? E quais serão os reflexos que esse precedente, então, poderia gerar? Daqui a pouco, eu estou enxergando já, claro, o Brasil não é uma potência nuclear, mas daqui a pouco abre precedente para uma Argentina, o Brasil invadir o Uruguai. Né? Claro, estou fazendo assim, um exagero extremo, mas só para a gente, né, ter uma ilustração assim, dessa reflexão. Não vamos esquecer, né, que há até 200 anos atrás, essas medidas eram, de certa forma, comuns. Né? Usando esse mesmo exemplo, não vamos esquecer que o Brasil, na verdade, e enquanto ainda sob domínio luso brasileiro, e também a Argentina, enquanto no domínio espanhol, invadiram o que hoje é o Uruguai. Né? Depois o Brasil invadiu de novo e tornou o Uruguai a província cisplatina. Né? Então, seria uma província dentro do território brasileiro. Mas isso em 1820, exatamente 200 anos atrás. Né? E hoje nós temos essa mesma prática, né, militar em um território 20 vezes maior que o Uruguai, em uma região extremamente importante do ponto de vista geoestratégico e diante de uma população mundial e de armas infinitamente maiores. Né? E uma segunda reflexão seria até que ponto o Ocidente está disposto a defender a democracia e os valores liberais ameaçados com a tentativa russa de subjugar a Ucrânia. Né? E aí estamos assistindo, vendo, né, uma série de declarações, de ações, né, de forças militares, de arranjos bélicos que estão sendo postos à disposição, ou de falas que não estão, né, alinhadas a isso ao longo desses últimos meses, certo? Até, inclusive, algumas falas envolvendo o nosso Brasil. Né? Então, são questões para a gente dar uma pensada aí ao longo, né, da apresentação e que ficam também para a gente, né, acabar levando em consideração. Eu teria uma terceira, né? Ela é um pouco dura, mas eu acho que a gente também não pode fechar os olhos para isso, que seria, será que tem alguém ou alguns grupos, enfim, né? Não vou falar em nações, mas será que tem alguns grupos, alguém ganhando com isso? Será que sim? Será que não? Enfim, uma pergunta um pouco dura, mas será que vai estar ganhando com um conflito, com uma guerra? Mas cabe a gente pensar um pouco. Pelo menos eu acho. Com relação a algumas questões geopolíticas mais recentes, né? Estava na capa de um dos sites, de um dos telejornais aí mais ouvidos no mundo e lidos no mundo, enfim, acessados hoje em dia, a gente fala, né, no mundo, essa manchete, né, que é o objetivo da Rússia. Então, isso aqui faz, acho que, umas 3 semanas. O objetivo da Rússia, então, na Ucrânia é criar uma nova ordem mundial. Né? Então, olha ali, ó, o chanceler russo afirmou que negociações de paz precisam abarcar os interesses de Moscou em destruir a ordem unipolar dos Estados Unidos. Então,
na minha leitura, na verdade, esse objetivo da Rússia não é criar uma nova ordem mundial, é voltarmos àquela antiga bipolaridade da Guerra Fria. Quer dizer, dar vida a um antigo polo, né, de hegemonia mundial, que era a União Soviética, e que Vladimir Putin, a gente sabe, ele bebe muito nos ideais soviéticos do passado, então é bem provável que ele queira retomar essa bipolaridade, enfim, fazer novamente uma grande frente aos Estados Unidos. Né? Então, bastante complicado, bastante complicado. Então, ele algumas frases ali e considerações que foram feitas. Então, a Rússia então diz que ela luta contra o domínio dos Estados Unidos no cenário nacional, internacional, né? E faz essas argumentações que não tinha escolha, então, para continuar essa ofensiva, né? Porque não enxerga, então, uma solução diplomática para o caso. Né? Aí, outras situações, então, que remetem à crise, né, global dos alimentos, e isso é uma crise que a gente vem também sentindo sérias consequências, é um cenário de inflação global que, claro, tem como ponto de partida os anos de pandemia, mas que depois, né, volta a se agravar e com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Então a gente tem aqui, a gente está passando por isso, a gente está sentindo literalmente no bolso, né, essa crise, essa escassez alimentar, essas novas reorganizações que se dão pela lei da oferta e da procura, enfim, né? E, claro, consequentemente, a gente tem uma redução nos estoques e o preço, logicamente, disparando dos alimentos no mundo todo. Né? Até pouco tempo atrás, março, final de fevereiro, início de março, depois do carnaval, a gente assistiu, até poucos dias atrás, uma aliviada nesse cenário inflacionário, até os números que foram divulgados foram legais, foram positivos, né? E isso tem a ver com uma sinalização de melhora, principalmente no cenário de comércio, né, internacional da Ucrânia, com a liberação dos portos, enfim, mas isso a gente já viu que isso terminou porque, novamente, tem problemas com relação à abertura de portos, novos bloqueios, então a gente já viu que os impactos eles são repassados de maneira quase instantânea, né, para o resto do mundo. A gente teve ação de vários países, né, nessa busca incansável por soluções, né? A China vista como principal potência mediadora. Então, Lula, na China, tentou ir, né, além de atrair investimentos e falar um pouco sobre a Ucrânia, deu algumas declarações, né, ao nosso presidente, talvez não tão felizes, mas depois eu também gostaria de comentar um pouquinho sobre isso. Né? Agora, claro, ele já vem fazendo correções sobre as suas colocações, vem adotando uma postura muito mais pró-Ucrânia, né? É claro que o Brasil está propondo aí uma relação cada vez mais intensa com Rússia e China, então ficamos meio que no fio da navalha, né? Porque qualquer decisão para qualquer lado que, né, nossos representantes tomarem, alguns com certeza não ficarão tão satisfeitos. Mas enfim. Depois eu volto a falar um pouquinho mais sobre isso, pessoal. Depois ali, questão de Macron, também a França entra aí como uma grande mediadora, né? Principalmente não só mediadora, mas como uma grande propulsora no sentido do fim da invasão, enfim, e, né, que a Rússia, então, abandone o fronte de batalha, né? Essa é a voz da França, e devolva a tranquilidade à nação ucraniana. Só para lembrar mais um pouquinho, né? A China, na verdade, ela não está dando grande destaque, importância, enfim, se concentrando tanto na questão da invasão da Ucrânia, né? Por questões econômicas, por questões geopolíticas e principalmente porque ela está muito ocupada com uma outra disputa, que é a disputa sobre, né, sobre Taiwan, na Ilha de Formosa, que
de direito é uma possessão chinesa, é um território ultramarino chinês, mas, de fato, já há décadas não é mais, né? Então, Taiwan se autoconsidera parte não da China socialista, mas da China nacionalista, e tem uma política e uma autonomia, né, bastante ampla e bastante diferente do que é encontrado na China, né, dada aí pelo governo central de Pequim. Só para fazer um pequeno parênteses, não vamos esquecer que esses elementos representativos que Taiwan, né, guarda, eles ainda são correlatos àquele antigo mundo bipolar que Rússia quer trazer à tona de volta. Então, a gente tem, né, ali ao lado, na frente, nas barbas do território chinês, uma pequena ilhota, uma pequena ilha, que tem toda uma representação de modelo socioeconômico oposta, né? Pois Taiwan é capitalista. E isso, se a gente for levar lá para trazer, melhor dizendo, aqui para o nosso lado ocidental, a gente, né, estamos passando em mais de 70 anos também, praticamente o mesmo tempo de duração, com essa mesma representatividade, só que ao contrário, né? Ao lado do maior representante capitalista do planeta, que são os Estados Unidos, a gente tem a pequena ilha de Cuba, né? Que é um dos grandes expoentes, agora já não tanto, né? Mas foi durante 60, 70 anos um dos maiores expoentes socialistas comunistas do planeta. Então é como se fosse aquele yin-yang, né? Pelo menos ao meu ver. Essa representatividade de poderes muito próximas para que ninguém se engane, né? Dessa grande dualidade social, política, enfim, geopolítica que a gente ainda tem no planeta. Com relação à questão da OTAN, que foi muito discutida aí no mês de março, né, início do mês de abril, a OTAN ela é a organização do Tratado Atlântico Norte, que foi criada ao final da Segunda Guerra Mundial e que visa, então, a defesa, né, dos países ocidentais dito capitalistas, daquela antiga força soviética e dos seus países periféricos que estavam organizados dentro do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, com o fim, né, da União Soviética e do modelo comunista, né, nesse mesmo território, ele acabou enfraquecendo, terminou, e a OTAN, por sua vez, cada vez, né, amplia mais as suas fronteiras. Então, uma das grandes causas, né, pelo menos justificativas da Rússia, era uma intenção da Ucrânia em entrar na OTAN, né, em, né, fazer parte deste grande grupo de defesa que, na verdade, tem como país central ainda hoje os Estados Unidos. Então, a Rússia, como justificativa, né, usou essa premissa. E claro que a OTAN acabou, né, se colocando em uma posição de defesa, deslocou muitas tropas, armas, soldados, enfim, para as áreas de fronteira desses países próximos à Ucrânia, e por fim agora acaba aceitando a Finlândia, que a Finlândia, na verdade, no início, no final do século XIX, era um território russo, né? Antes da União Soviética ser formada, a Finlândia fazia parte do território russo. Então, sempre foi um espinho no calçado dos soviéticos e agora dos russos. E a Finlândia, então, tem uma área relativamente grande de fronteira com a Rússia. Ela, como, né, forma de se posicionar, né, do lado ocidental e apoiar, do ponto de vista moral e também em termos militares, a Ucrânia, ela entra formalmente para a OTAN. Isso desagrada demais os russos e movimenta novamente todo esse tabuleiro, né, desses territórios aí que estão frente a frente com a área de conflito. Então, algo bastante sério, né? Muitas ameaças acabam surgindo depois da invasão, depois da entrada oficial da Finlândia na OTAN, né? E a gente, então, tem aí
um novo elemento que bota ainda mais lenha, combustível, né, nessa grande fornalha, nessa grande fogueira. Então, aqui a gente tem um mapinha desses territórios, né? Como é que a gente já apresentou, na verdade, esse mapa no ano passado. Essa seta azul, ela justamente vai indicar aí o avanço da OTAN dentro desses países que antigamente eram aliados da União Soviética e que, porventura, poderiam ser uma área de amortização, né? Uma área um corredor de isolamento, uma área de isolamento entre, então, esse domínio ocidental, esse domínio da OTAN, né, centralizado pelos Estados Unidos, e as forças russas. O problema para os russos, né, é que cada vez mais a OTAN chega próximo do seu território. Né? Então, agora, a Finlândia, com toda essa área de fronteira, está sob o domínio da OTAN. Então, é mais uma área onde a OTAN, na verdade, é a principal área hoje onde a OTAN apresenta fronteira com os russos. Bem próximo da fronteira com a Finlândia, na Rússia, está a importante cidade de São Petersburgo, a segunda principal cidade russa. Então, os russos estão cada vez mais preocupados, obviamente, com os olhos, né, antenados nessa nova configuração aí, por parte justamente, então, dessa tensão, dessa pressão que a OTAN faz, né, sobre o território russo. Aqui mais algumas figuras, só para a gente entender quem que ingressou. Então, esse avanço vem vindo, né, dos países roxos em direção aos países amarelos, e praticamente hoje o que sobrou é a Ucrânia e a Bielorrússia, que é uma aliada ferrenha da Rússia de Vladimir Putin. Com relação, então, aí à organização, também a gente vai ver do Tratado Atlântico Norte, a gente vai ver, então, esse último, né, país que em 4 de abril, então, se tornou membro, é a Finlândia. Né? A Ucrânia, eu acredito que uma vez vencida, ou pelo menos o conflito encerrado, eu acredito que a Ucrânia vai encaminhar o processo de união com a OTAN, né, para pelo menos aí na próxima década. Certo? Então, só para deixar claro que essa decisão agravou ainda mais a situação. De que forma, então, vieram essas ameaças depois dessa aproximação da Finlândia, dessa entrada da Finlândia a todo esse bloco ocidental? Né? Então, Lukashenko, que é, só voltando um pouquinho aqui, que é o presidente da Bielorrússia e fiel escudeiro de Vladimir Putin, ele já liberou o território, né, para que os armamentos de todas os tipos fossem ali colocados, né, apontados, mirados em direção à Ucrânia. E então agora a novidade é que além dos armamentos, né, além desses armamentos, ogivas nucleares também então estarão no território da Bielorrússia né, apontados aí para a Ucrânia para um possível ataque. Né? Então se evidencia após essa nova configuração da OTAN. A suposta, então, grande ofensiva russa, tá, esperada para o final do inverno, que ocorreu agora em fevereiro, né, ela não aconteceu. Né, e, na verdade, eles protelaram até março, mas até agora a Rússia vai colecionando insucessos do ponto de vista da invasão territorial, porque, querendo ou não, a Ucrânia vem, né, com suas forças, com toda a ajuda militar, é importante que se diga só militar, não tem soldados de outras potências, né, auxiliando no processo, ela vem empurrando a Ucrânia, né, o fronte russo, de volta em direção aos espaços iniciais, né, de invasão. Então, ali também coloco, né, que a grande concentração de tropas russas na fronteira, né, que vem, então, né, sendo temida pela inteligência ucraniana, militar ucraniana, ela simplesmente não aconteceu. Né? Então, se a tática russa fosse uma ofensiva gradual, ela também não tem sentido efeito. Né? Então, centenas de soldados russos e ucranianos morrem, né, todos os dias no fronte, no leste da Ucrânia, onde, naquele mapa inicial ali, a gente pontuou as zonas, né, que hoje são o epicentro do conflito. Mas, em termos de avanço em direção à parte mais central da Ucrânia, isso não vem ocorrendo já há bastante tempo. Então, quando a Rússia avança,
ela avança, né, poucas centenas de metros. Algumas também outras consequências agora do conflito propriamente dito. Então os números ainda são muito incertos. Aí a gente tem um cemitério com uma série de homenagens, né, aos ucranianos mortos no conflito. Os números são muito incertos. Normalmente esses números eles estão para menos, né? Na verdade, o que depois provavelmente, né, com maior precisão, vai ser inventariado que esses números são muito menores do que as mortes realmente aconteceram e vem acontecendo. Então, são mais ou menos 8 mil civis mortos, 13 mil feridos, 300 mil militares mortos em ambos os lados, né? Se estima que desses 300, 180 mil militares mortos sejam russos, então um número maior, né? Infelizmente, a gente, quando se trata de mortes, a gente não só realmente tem a lamentar por ambos os lados. 120 mil militares ucranianos, né? Como eu falei, os números reais podem ser bem maiores, e os gastos também estimados para baixo, eles são da ordem de 100 bilhões de dólares até agora, podendo ser o triplo desse valor, né, na conta, no inventariado final. Com relação ao cotidiano, já se encaminhando aqui para o final, pessoal, o cotidiano ele foi extremamente alterado, né? Hoje em dia, os ucranianos, as populações, principalmente das grandes cidades, convivem com uma série, né, de medidas que servem como alertas, né, sinais para possível ataque aéreo, para possível invasão, enfim, algum atentado isolado que venha acontecer. Então, as estações de metrô se transformaram, né, como bunkers, como área de proteção aos ataques. Por vezes, né, os moradores dessas grandes cidades tendem a permanecer dias dentro dessas estações, saindo só para buscar comida. Muitas delas se tornaram dormitórios, né, em momentos de conflitos mais prolongados. É aí que os ucranianos, na maior parte dos casos, se protegem, certo? Uma série de outros pontos de evacuação também, né, foram criados. Então, a população, apesar de que muitos relatos também nos trazem que eles tentam retomar a sua vida normal. Inclusive, esses tempos eu estava assistindo, né, que alguns restaurantes voltaram a funcionar em Kiev, algumas casas noturnas, né, principalmente as que funcionavam no subterrâneo, voltaram a receber, né, alguns clientes, enfim. Então, pouco a pouco, principalmente Kiev, que já vem há tempo, né, alguns meses, afastada aí da área mais central dos conflitos, ela vem engatinhando, mas a população vem tentando retomar algumas das atividades normais, né, pré-conflito. Mais algumas, então, consequências da invasão da Ucrânia, né? São 8 milhões, então, de habitantes que deixaram a Ucrânia, que se tornaram, então, refugiados ou migrantes, né? Trazendo aí, criando uma situação de crise humanitária grave, né? Os destinos ali, Polônia, Moldóvia, alguns, inclusive, voltaram para a Rússia, né? Mulheres e crianças fogem do conflito, então estão sendo alvo de tráfico, né, exploração, vem estando falar principalmente nesses países vizinhos, né, em alguns casos situações de abuso, enfim, né, e outros riscos justamente quando estão ali buscando, né, numa situação de extrema vulnerabilidade, quando estão buscando refúgio. Muitas delas ficam muito expostas, por quê? Porque os adultos, os homens adultos, eles tendem a ficar na Ucrânia, ou convocados pelo exército, ou, né, para continuar trabalhando, enfim, para segurar as suas posições, os seus bens, então eles não podem deixar o país. Então, uma situação de perdas, de afastamento de famílias, né? E então ficando as mulheres e as crianças à mercê dessas levas migratórias, elas acabam, logicamente, se tornando muito vulneráveis. E uma terceira consequência é essa alteração na composição etária da população, né? Então, uma redução também forte na população economicamente ativa, porque quem conseguiu sair, né, saiu do país.
certo? Inclusive aí também alguns, né, uma boa parte de adultos, tanto mulheres, né, a maior parte mulheres, mas também homens. E isso gerou o aumento, né, do número de idosos. E esses idosos se encontram, né, que ficaram, a maior parte que ficou na Ucrânia, os idosos, a maior parte não, né, acabaram não migrando, permaneceram no país. Eles muito provavelmente vão enfrentar, se já não enfrentam, uma situação de vulnerabilidade social, né, até pelo fato de que a população economicamente ativa se encontrar esfacelada. Então, quem vai trabalhar para manter, né, esse grande grupo de idosos? Já era, importante que se diga, a população da Ucrânia já era uma população envelhecida, né, como boa parte da Europa. Então, é uma situação, né, de extremo alerta e que, né, aí requer esforços humanitários muito, muito vigorosos para dar conta aí dessa nova estrutura que vai se apresentar em termos de vista etário da população ucraniana. Como eu falei, o conflito durou muito mais do que o esperado, né? A própria Rússia tinha uma informação de que o conflito durasse 20 dias, um mês, 2 meses no máximo, e já se vão aí 14 meses. Isso leva, né, à exaustão do próprio material bélico, do próprio equipamento bélico, né, dos soldados russos e ucranianos que estão no fronte, a falta de munição, a falta de combustível e também a falta de comida, principalmente para os russos, que estão muitas vezes isolados dentro do território inimigo, né? E também passando aí extremas dificuldades. Nas áreas urbanas, a destruição é tremenda, né? Então, muitos prédios desabaram, fábricas, indústrias paralisadas, a produção industrial caiu 70%, infraestrutura também, né, de distribuição, de logística destruída. Então a gente tem assim algumas imagens bastante duras de cidades, principalmente no sul e no leste, né? E claro, essa destruição também provocada pela própria retomada dos ucranianos do território, né, no ano passado perdido. O custo econômico é tremendo, a retração do PIB é da ordem de 35% a 50%, 3 mil escolas afetadas, centros culturais, hospitais, enfim, né? Destruição, assim, bastante expressiva. Quase 20% do território em abril do ano passado já estava na mão dos russos, e é interessante, de certa forma, um alento. Pessoal que hoje apenas não, né? Mas, enfim, 12% do total do território ainda está no controle de Putin. Portanto, há uma retomada de quase metade do território pelos ucranianos, então, que estão de volta, né, ao controle da Ucrânia. A crise energética é algo que a gente não pode negar, né? Então, desabastecimento energético, isso gera vulnerabilidade social em função da falta de gás natural para o aquecimento, né? Então, o aquecimento fica comprometido, o custo também, muitas vezes o dinheiro que seria utilizado para outras questões vai para o aquecimento, que a gente sabe que o inverno na Europa não é brincadeira. Embargos, então, fragilizados, muitas vezes o que foi, né, proposto para ser embargado com a Rússia, com a questão da necessidade do gás, esses embargos não foram de fato efetivados, então também é uma questão aí de volta, né? De retomada, de certa forma, das negociações por parte dos russos, né? Fortaleceu, de certa forma, os russos, a posse do gás, né? O aumento da pressão sobre o ambiente a partir das crescentes emissões de combustíveis com maior grau de poluentes, que foram utilizados em substituição, na medida do possível, ao gás natural russo, então a queima do carvão é um exemplo. Um aumento em escala mundial no preço dos combustíveis, né? Isso como efeitos diretos. E como efeitos indiretos, a gente está passando sobre isso: inflação em âmbito global, aumento global dos juros, desaceleração das economias e novos investimentos, esse aí de forma até positiva, em formas de energias alternativas. Crise alimentícia também a gente vem enfrentando, né? O aumento da vulnerabilidade alimentar em várias regiões, né, que já eram afetadas pela escassez de alimento, principalmente países já, né, bastante enfraquecidos da África, onde
esses elos geopolíticos de logística, de distribuição de produtos alimentícios vêm sendo gravemente afetados. O aumento no preço dos fertilizantes, isso é uma das questões que também vem, né, tendo desdobramentos aqui no Brasil e aumentando a nossa inflação, né, e o nosso desabastecimento, e por isso, né, a explosão dos preços. Enfim, o aumento do lucro entre os grandes produtores de commodities, isso é interessante a gente sublinhar, porque olhando a grosso modo não nos impacta muito, ou talvez até geraria algo dentro do cenário positivo, mas não, né, pessoal? A gente não pode esquecer que esse aumento do lucro entre os grandes produtores de commodities acaba agravando ainda mais a distribuição de renda, a má distribuição de renda e a desigualdade social, né? Então, enquanto cada vez a gente reforça mais a renda, né, desses poucos, agrava mais, né, a renda, o acesso à renda da grande maioria. E o aumento da inflação global, conforme a gente já falou. Continuando aqui, terminando, esse é o mapa da invasão no ano passado, em abril. Os territórios em rosas, então, eram os territórios já dominados pelos russos, que é a mesma situação que eu estou mostrando aqui do lado esquerdo da tela. E hoje a gente já vê que principalmente as regiões do norte, uma parte do leste, nessas partes em azul aqui, já estão sob o domínio ucraniano novamente. Então, aqui há uma recuperação expressiva, né, de áreas importantes por parte do exército ucraniano, né? Então, hoje, os russos dominam essas partes em tons mais arrosados. Rapidamente, então, iniciando, finalizando, perspectiva sobre a invasão russa na Ucrânia. Então, a gente tem a curto prazo, né, esse exército ucraniano gradualmente se organizando para contra-atacar a Rússia numa ofensiva muito provavelmente grande daqui a algumas semanas, né? Essa batalha decisiva ocorrerá provavelmente ainda nessa primavera, sendo o apoio logístico e bélico do Ocidente fundamental importância, né? Porque durante o verão a gente tem alguns fatores naturais, como por exemplo o solo, que acaba se transformando num grande pântano, dificultando essa logística militar aí de deslocamento. Então, o primeiro foco seria essas bases russas justamente ao sul, onde ainda tem alguns pontos, né, de controle, e depois a ofensiva terrestre para tentar varrer as posições russas no leste. A médio e longo prazo, em termos de perspectivas, a gente tem problemas relacionados à sustentabilidade social e previdenciária, como eu relatei, por fato desse envelhecimento rápido da população ucraniana, e agora ainda mais, né, com mais intensidade frente à expulsão, à saída, à migração de boa parte da população economicamente ativa, das crianças, né, e dos adultos. Então, problemas relacionados a essa população economicamente ativa, o aumento das zonas de conflito em outros territórios ao redor do planeta. Acabamos de ver agora, essa semana, estourou um conflito extremamente sério na África, no Sudão, né? Então, novamente, aí, com problemas envolvendo alguns brasileiros lá, tentando escapar, sair às pressas do território, enfim, né? Há uma fragilidade que vem à tona aí em várias áreas já suscetíveis do planeta, né? Como a gente falou lá no início, de certa forma, abre precedentes, né? Dá margem para que algumas situações dessa nada desejáveis venham a ser repensadas. E, por fim, estabilidade política e econômica geral. E a gente vem observando isso em todos os continentes, né? O Brasil é um belo exemplo, infelizmente, dessa situação. Por fim, então, pessoal, né, as duas questões que a gente... Deixa eu voltar para a tela, espera aí um pouquinho. Vem aqui. Deixa eu finalizar o compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Oi, vocês estão me enxergando bem agora? Encerrou o compartilhamento, eu acho, sim, né? Sim, eu te enxergo, nós enxergamos bem. Tá ótimo, então, Cláudia. Então, pessoal, só para finalizar a questão do Brasil, né? A gente ir linkando a questão do Brasil com a declaração do nosso presidente Lula
com a reflexão final, né? Que é, será que tem alguém que possa estar ganhando com essa situação toda, né? Ou alguns grupos? Eu digo o seguinte: vamos lembrar do que o presidente falou lá, né? E na verdade foi uma declaração que não veio, né? Não foi em boa hora, não foi uma declaração muito feliz, mas ele falou o seguinte, que Estados Unidos e Europa Ocidental estavam, de certa forma, ganhando com a permanência, né, a continuidade do conflito. E, na verdade, eu enxergo assim, que, na verdade, não as nações, as potências, né, a questão dos países, mas, com certeza, grupos, porque a indústria bélica mundial, com certeza, ela só prospera, né, nessas situações, onde ela tem, né, um episódio onde ela possa, então, né, oferecer essa grande quantidade de armas que são demandadas nesse momento. Então, há um fluxo econômico muito grande nesse segmento bélico mundial. E os grandes núcleos, né, dessas indústrias estão nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Então, de certa forma, por menos, né, correta que tenha sido, feliz que tenha sido a declaração dele, eu tive esse entendimento, que, na verdade, sim, nós temos interessados na perduração desse conflito, né? Na continuidade desse conflito. Infelizmente, por incrível que possa parecer. Né? E é isso, e o Brasil, com certeza, passa aí por reflexos bem intensos, né? Que têm origem lá, né, no território ucraniano, nas próprias políticas que estão por trás disso e que acabam, por via de regra, e no final, né, de todo esse percurso, afetando a população brasileira. Pessoal, era isso que eu tinha preparado, certo? Eu me estiquei um pouquinho, sei que avancei um pouco além das 7, mas tentei enxugar ao máximo, mas eu acredito que o que eu falei, assim, realmente não podia deixar passar, tendo em vista essa abordagem, enfim, essa nossa fala aí, essa conversa sobre a Ucrânia. Então, Cláudia, me coloco à disposição, tá, para possíveis questionamentos, considerações, enfim. Luciano, mais uma vez, só tenho a te agradecer. Eu acho que tanto no ano passado, a tua apresentação em 1 hora, né? Eu fico encantada de ver, tu consegues nos trazer uma visão tão complexa do território, de tudo que acontece, né? De poder entender a Ucrânia também como um grande corredor, não a troco de nada, que é um território tão disputado por ser um espaço interessante para circulação de mercadoria e toda a questão econômica que isso traz. Então, acho que tu, mais uma vez, nos trouxesse uma leitura, e agora com mais elementos, porque antes a gente entendeu, no ano passado, por que essa região era tão cobiçada, e hoje, podendo entender no tabuleiro de xadrez, né, desse poder que tem dos países em relação ao conflito, as posições que tem. Eu lembro, concordo contigo, muitas vezes os Estados Unidos venceu situações de crise colocando a sua indústria bélica em movimento, né? Então, não digo que a guerra tenha sido, a guerra ou a invasão tenha sido construída assim, mas ela lucra, ela ganha, essa indústria se movimenta. Então, acho que durante a tua fala, brilhante, novamente, eu recebi até uma mensagem de uma colega professora que está conosco e compartilha comigo uma disciplina em que nós estamos trabalhando território, né, trabalhando as ferramentas para os alunos entenderem o que é o território, para além da questão do espaço geográfico, mas a questão uma perspectiva mais do Milton Santos, e ela disse, nossa, o olhar do professor Luciano mostrando o território da Ucrânia é uma aula sobre território e sobre pensar as questões de poder, enfim. Mas a gente tem já algumas posições, algumas perguntas aqui, se tu ainda pode ficar mais um pouquinho conosco. Claro. Tem vários participantes dizendo que foi excelente a tua exposição, né? Nós temos uma pergunta aqui da Amanda, né? Qual foi o papel da ONU ou das tentativas de uma mediação que aconteceram até então? Tá?
Tem também um comentário da Carolina, professora então, que compartilha essa disciplina comigo, falando que, mais uma vez, a população da Ucrânia acaba saindo do seu país, como foi no início do século XX, né? E eu acho que é muito importante isso que tu fala, né? A população economicamente ativa saindo do país, ficando os idosos, se a gente entende um sistema de proteção social como algo de uma solidariedade, como que vão ficar esses idosos do ponto de vista de uma aposentadoria ou dos cuidados em relação à saúde, né? Então, é um problema que a gente não consegue ainda nem visualizar o impacto que isso tem na vida das pessoas. Tu disseste, né? Alguns vieram para o Brasil, não se adaptaram, estão tentando voltar, né? Os que foram ainda acolhidos em outros países e saíram só as crianças e as mulheres extremamente expostos a um tipo de exploração, né? Então, o impacto na vida dessas crianças, no desenvolvimento, a gente não tem nem como dimensionar, né? Então, te passo a palavra. Perfeito. Obrigado, Cláudia, pelas palavras. Obrigado aos colegas pesquisadores também da Escola Pública de Saúde, pela apreciação, enfim. Eu acredito, primeiro pegando aquela questão da ONU, né? A posição da ONU ela é uma posição de total desaprovação, né? Bastante forte, mas, ao mesmo tempo, ela age com cautela, né? Ela tem toda uma preocupação em não enviar soldados, não enviar, né, contingente humano, militar, para a Ucrânia, respeitando alguns acordos, então ela ainda, né, tem um certo ou um bom receio com relação a infringir, né, esses acordos. Com relação, claro, apoia do ponto de vista militar, né, ela agora também teve uma participação bastante decisiva da entrada da Finlândia no grupo da OTAN, né? Então a ONU ela chancelou a entrada da Finlândia, né? Mesmo considerando a desaprovação de Vladimir Putin. Então ela, né, ampliou, na verdade, essa zona aí de contato do Ocidente com o território russo, né? Mas, para muitos, a ONU vem tendo uma posição condescendente demais, né? Para muitos analistas geopolíticos, enfim, analistas militares, a ONU tem sido muito condescendente com os russos, né? Mas é claro, porque isso a gente entende também, porque as consequências podem literalmente sair do controle, né? No momento, por exemplo, que aconteça um possível ataque nuclear, a situação, né, ela chega aí ao ponto de né, estarmos à beira de uma terceira grande guerra mundial. Então é delicado, né? Mas por enquanto o que a gente tem sobre a posição da ONU é isso. E com relação ali à questão, né, da infraestrutura ucraniana para dar conta justamente a partir de agora, né, para essas populações mais vulneráveis, principalmente para os idosos, é uma certeza do ponto de vista, né, positivo, porque realmente o que a gente está vendo é uma redução muito expressiva da população, de 40 a gente já tem em torno de 30 milhões apenas no país. Desses 10 milhões que saíram, no mínimo 5 milhões, né, eram contingentes da população economicamente ativa. Então, há toda um descompasso com a relação, né, de arrecadação, de percentuais que vão ser perdidos com relação à previdência, né? Então, todos esses investimentos que estavam no escopo, no planejamento, para dar conta, principalmente, né, da pirâmide etária, desse conjunto de idosos, daqui para frente a gente não sabe como é que vai ser. Então, aquela senhora, no início ali da apresentação, ela traz justamente esse grande problema e no próprio rosto dela dá para ver um ar de preocupação e de angústia total, né, com os seus anos futuros. Então, realmente, se nós, no Brasil, já enfrentamos um grande desafio com relação à Previdência para as próximas décadas, o que pensar, né, da situação da Ucrânia nos dias de hoje?
outras notícias que nos chegam, assim, até de pessoas que foram para a Europa nesse período, é o quanto a energia e o quanto no inverno as pequenas empresas, como padarias, pequenos comércios, estão com muita dificuldade de se manter porque houve um aumento extremo em relação à energia, né? Então, tem também um impacto econômico nos países que dependiam, né? Exatamente, com certeza. E todos esses fluxos migratórios, eles acabam, de certa forma, causando uma tensão, um desordenamento nos próprios mercados de trabalho desses países, principalmente os mais vulneráveis, em direção ao leste europeu, onde a maioria desses migrantes estão chegando. Então, é possível que a gente passe aí por um momento de, né, reajuste também na questão do nível de emprego, né, na questão da renda, em todo esse processo inflacionário que a gente vem também passando, né? Luciano, e uma outra questão, assim, mais encaminhando para o final, né? Tem mais pessoas aqui escrevendo que foram excelente a tua palestra, né? Muito esclarecedora. O Fernando escreve isso também. Amanda. E com relação a essa ofensiva que deverá acontecer nos próximos, que tu anuncias, né? A possibilidade dessa ofensiva na retomada, na tentativa de retomada da Ucrânia desses territórios sob ocupação russa. E também lembro da posição do presidente Putin em relação à entrada da Finlândia, nele haveria retaliação. Existe essa possibilidade de um conflito nuclear e desse desenho de uma possível terceira guerra? Exato. Essa possibilidade, ela ainda existe, né? Na verdade, a retaliação por parte russa frente à entrada da Finlândia na OTAN, ela ainda não apareceu, né? Ela ainda não surgiu. Como eu falei, os russos bombardearam no início da semana novamente a parte sul da Ucrânia, ali junto próximo à cidade de Kherson. Mas, na verdade, isso, segundo o porta-voz da Rússia, foi em função de um avanço das tropas ucranianas ao leste. Então, na verdade, essa retaliação ainda não aconteceu, enquanto, e isso é uma das coisas que a ONU, na verdade, está confiando muito, né? Enquanto a Ucrânia, com as suas próprias forças, do ponto de vista, né, humano, conseguir fazer com que a Rússia recue, seria então o melhor cenário, porque aí não teria, de certa forma, de fato, evidências, né, de ajuda externa. Então, talvez seria a melhor das situações, e é isso que a ONU está apostando. Porque se houver a necessidade de uma, né, interferência militar envolvendo exército, envolvendo ação em outras fronteiras, né, como, por exemplo, com a Finlândia, aí, com certeza, o estrago vai ser de proporções bem maiores. E a gente fica na torcida que isso não ocorra. Aqui tem um comentário do Christian. É muito delicado na relação internacional intervir diretamente nas decisões de uma nação soberana e independente. A exemplo do Brasil, que faz fronteira com muitos países, onde coisas questionáveis, entre aspas, acontecem e por questões diplomáticas não pode intervir. Bem colocado, muito bem. Isso mesmo, concordo com ele. Luciano, eu tenho certeza que todos nós poderíamos continuar aqui mais um longo tempo te escutando, né? Tu traz sempre com tanta lucidez e clareza, algo que para nós às vezes é tão difícil, porque tão poucas informações nós tínhamos até então em relação à própria Ucrânia, e desde o nosso primeiro contato tu trazes assim uma leitura tão clara, tão nítida do que estava posto, né, no interesse por aquele território. Tenho certeza que a gente poderia conversar muito mais, né? Então, mas acho que a aula hoje, esse café foi tão interessante poder te ouvir depois de um ano quase do nosso outro encontro. E fica o convite da Escola de Saúde Pública para que tu possas vir aqui várias vezes, né? Não só falar sobre esse conflito,
mas também sobre territórios, sobre as questões que envolvem muito, principalmente a nossa ação, nossa residência em atenção básica, para a qual a leitura dos territórios é algo tão importante para se fazer as ações de saúde, né? Com certeza, Cláudia. Eu agradeço muito a tua condução, foi ótima. Agradeço a atenção, né, dos colegas aí da Escola de Saúde Pública e me coloco inteiramente à disposição para uma próxima. Né? Só dar o toque que eu, com a maior satisfação, né, vou até aí, enfim, online, quem sabe numa próxima vez presencial, que a gente possa se encontrar em breve, então. Muito obrigada, Luciano. Olha, mais comentários aqui positivos. Tem até uma provocação aqui do Christian pedindo para que tu possas falar sobre a Nicarágua. Quem sabe um próximo café aí, olha só. Ótimo, então, ótimo. Maravilha, um belo de um tema também. Excelente. Então, muito obrigada, Luciano, pela tua disponibilidade, pela tua simpatia, pela tua capacidade de compartilhar conhecimento conosco. E estamos de portas abertas, então, para um próximo café. Tá certo, agradeço Cláudia. a todos que estiveram conosco também. Obrigado. Um grande abraço também a todos aí, todas. Bom descanso. Eu vou fazer um convite também para ti, convido os demais. Nós vamos ter agora, no próximo mês, um café sobre a questão da saúde indígena, com um colega da secretaria que coordena a política, né, essa parte. Então, é nosso convidado também, professor Luciano, se interessar pelo tema, se tiver disponibilidade. E agradeço mais uma vez e um grande abraço. Então tá. Valeu, gente. Obrigadão. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.